Ontem nós falamos dos assuntos principais, das lições principais, e elas são aplicáveis aos nossos dias. A carta de Pedro visa fortalecer os santos, encorajá-los para viver em meio às lutas e provações, e também para a prova da fé, que é muito importante. Então, ontem, de 1 a 12, nós analisamos, e o resumo é: Pedro mostrou que os irmãos são importantes, importantíssimos. Não somente os irmãos do século I, mas eu e você, irmãos. Nós não somos importantes porque somos mais ricos ou mais pobres, mais humildes ou não. Nós somos importantes porque fomos escolhidos por Deus, fomos comprados, como veremos hoje, somos do Senhor. Não somos deste mundo, porque esse mundo não presta, nós precisamos entender isso. Podemos viver bem aqui porque estamos no período da graça, o Senhor nos cobre de bênçãos, supre as nossas necessidades, dá-nos condições de vivermos bem, mas esse mundo, você acabou de ver o que uma pandemia faz. Esse mundo está estragado por causa do pecado. Nós não somos daqui, nós vamos embora. Nós vamos para um lugar incomparavelmente melhor. E então Pedro mostrou aos irmãos que eles eram importantes e que Deus não ia desampará-los na época da grande perseguição do imperador Nero. E agora então Pedro vai mudar um pouquinho o assunto. Versículo 13, vamos ler. Vamos ler até o 25 e ver se conseguimos caminhar neste restante de capítulo. Eu leio assim na minha tradução: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que há de vos oferecer na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual, na verdade, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto nestes últimos tempos, por amor de vós, que por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Tendo purificado as vossas almas na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros de coração, tendo sido regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que vos foi
pregada. Que o Senhor nos dê a sua bênção para entender o que lemos. Amém. O assunto agora mudou. Agora Pedro, depois de fortalecer os irmãos, procurando mostrá-los realmente quem eles eram e por que eles agora estavam inseridos diante daquela tão grande perseguição, ele está preocupado agora que os irmãos precisavam de se preparar mentalmente para o testemunho cristão. Ontem, uma irmã já adiantava o assunto. Lá na hora que nós estávamos na confraternização, ela fez menção disso. Os crentes têm que estar, irmão, com a mente preparada para vivenciar, né, as situações adversas, como nós atravessamos, né, a pandemia. A minha tradução diz cingindo os lombos. A outra tradução é cingindo ou preparando as vossas mentes. Preparando as vossas mentes. Quando Pedro escreve a carta no século I, ele usa aqui as expressões compreensíveis pelos seus leitores primários da época. Era muito fácil dos irmãos entender o que era cingir-se. Na ocasião era muito comum, lá no século I, naquela região, o traje masculino era como de aquelas pessoas que lutam judô, é judô, aquele vestidão, um kimono que veste, é judô. Muito bem. E então, quando chegava o momento do atleta lutar, ele amarrava um cinto. Poderia ser uma corda, alguma coisa. Se você vestir aí um roupão de banho, você vai perceber isso. Se você amarrar, ele sobe um pouco, ele dá condição da pessoa se movimentar. Isso era usado pelo atleta, era usado pelo guerreiro, era usado pelos corredores. E então a palavra cingir, Pedro escreveu e eles entendiam que era aquele que estavam preparados para a ação. Agora Pedro, ele então usa essa expressão, preparar os lombos do vosso entendimento. Não estava falando propriamente de utilizar uma roupa e se preparar para uma batalha, uma luta ou uma corrida, mas para um enfrentamento na rotina diária da vida cristã. Eu diria que uma colocação que interpreta e nos dá condições de entender bem, hoje seria o que Paulo escreve aos Efésios, Gálatas. O autocontrole da nossa mente. O autocontrole espiritual. Nós precisamos, irmãos, de zelar disso. Porque vivemos em um mundo onde nós somos bombardeados de informação. Nós ouvimos informação o dia inteiro. Na fila do banco, na fila do correio, no trabalho. Você senta numa lanchonete e tem uma televisão ligada e o seu WhatsApp não para de chegar informação e é o dia inteiro. E as informações espirituais, às vezes elas estão diminuindo. Gastamos pouco tempo com a Bíblia, com a leitura da palavra. Falta-se as reuniões. Hoje é muito comum as igrejas locais lerem um relatório de escola dominical e a presença e a ausência está muito próximo. Alguns casos, em alguns dias,
a ausência é maior do que a presença. Todos estão doentes? Todos estão viajando? Todos estão ocupados que não puderam vir? Ou teve alguém que não veio porque realmente de manhã a cama é boa? Então, irmãos, zelar. Pedro está preocupado agora. Por que Pedro está preocupado? Que esses irmãos tinham que cuidar mentalmente. Eles tinham ouvido o evangelho. Eles tinham ouvido o evangelho. Pedro reforçou isso aqui. Vocês ouviram o evangelho que é a verdade. Vocês agora são filhos de Deus, foram nascidos, têm uma nova natureza. Agora vocês vão se cuidar. Por quê? Eles não estavam num ambiente como o nosso, não, irmãos. Eles estavam em um lugar de perseguição. Eles estavam fugindo do imperador. Eles estavam sem recursos. Eles tinham abandonado a sua localidade, os seus bens. Então Pedro diz para eles: vocês precisam de estar preparados e sede sóbrios. Sede sóbrios. A sobriedade, né? A sobriedade, a palavra sóbrio, irmãos, ela é o antônimo, né, daquela pessoa que se embriaga, que a sua mente está agindo através de alguma coisa que não é literalmente normal, né, um efeito do álcool, coisa desta natureza. Mas aqui ele fala da sobriedade espiritual. Porque as informações chamadas, entre aspas, espirituais, também se bombeiam nos nossos tempos. Eu já conversei com uma irmã mas a senhora não veio à reunião? Não, mas quando eu fico em casa eu estou ouvindo o programa do fulano de tal. Ela podia estar fazendo café, varrendo terreiro, debulhando milho, que ela mora lá na roça, mas não vendo isso. Então, irmãos, nós precisamos zelar por isso, ter um autocontrole para ver se a absorvição das coisas espirituais, elas realmente ocupam espaço na vida cristã. Pois não, irmão? Talvez caberia uma palavra mais forte. Portanto, cingindo os lombos de vosso entendimento. Da ideia de juízo, não só sobre vossos entendimentos. Então, lombo, você pode cingir de forma plena, ou ela pode, o lombo também pode ser uma forma de juízo. Sim, entendi, obrigado. Muito bem. A sobriedade, irmãos, ela reflete em autocontrole. Quando o crente realmente ele está vivendo espiritualmente de forma controlada, isso é consequência da sobriedade. Para não serem vencido pelas informações que certamente na época de Pedro, aqueles que não eram salvos poderiam olhar para um cristão e dizer: cadê o seu Deus? Você está fugindo como eu para não morrer, amigo? E você vem dizer que Deus está cuidando de você? E então, irmãos, nós precisamos estar atentos para que neste mundo que muitos irmãos ainda acham que não tem problema nenhum, mas neste mundo de tanta perseguição à igreja, não é matando o crente não, irmãos. Nós somos vítima de um sistema chamado religioso no nosso país, onde não pregam a Bíblia, mas tem templos lotados de pessoas. E então Pedro está dizendo para os irmãos: vocês vão dar um bom testemunho. Dar um bom testemunho em meio a uma perseguição desta natureza? Era o desafio para os irmãos lá no passado. E ele então, ele diz: e vocês vão ser sóbrios e vão esperar
inteiramente na graça. Irmãos, o que é a graça? Eu não sei explicar o que é a graça. Eu sei repetir o que me ensinaram. Graça é o favor imerecido. Eu não conheço palavra no nosso vocabulário para explicar a graça na sua plenitude. A graça é muito mais do que isso que nós conseguimos explicar. A graça, ela supre, ela cria todas as condições para a gente viver, né, na presença de Deus, para desfrutar dos privilégios, dos benefícios de Deus. A graça, ela cobre os filhos de Deus de uma forma inexplicável aqui, mesmo aqui neste mundo. Vocês já viram como nós usamos a palavra graças a Deus, às vezes, sem meditar no que nós estamos falando? Acontece alguma coisa? Tá tudo bem, irmão? O que a gente responde? Graças a Deus. Mas às vezes é um graças a Deus sem uma reflexão realmente do que é isso. Eu cito um exemplo de uma tia que já partiu. Ela tinha apelido de Tia Santa e eu confesso que eu não sei o nome da Tia Santa. Morreu sem eu saber. Todo mundo só falava que ela era santa. Bença, tia. Ela respondia pausadamente: Deus te abençoa, meu filho. O outro tia: bença, tia. Abençoe. E assim vai, né? Era assim. Mas, graças a Deus, devemos usar essa expressão e com frequência sim, mas com sentimento, irmão, com reverência. Porque a graça é isso mesmo. E Pedro diz: vocês têm a disposição para vocês, a favor de vocês, esperar na graça que vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Esperar completamente ou perfeitamente, Pedro quer dizer: confia que nada vai faltar em meio às perseguições, mas não vai faltar nada. Falta alguma coisa para você, meu irmão e minha irmã? Às vezes falta aquilo que nós entendemos que é o que precisamos, mas devemos aprender com a palavra. Paulo escreveu: se tivermos o que vestirmos e o que comermos, quem completa? Estejamos satisfeitos, contentes. Quanta mesa farta, né? Quanto guarda-roupa cheia de roupa. Eu fui pregar lá em São Paulo, os irmãos me levaram lá num quarto. Dessa vez eu fui só, a Gilda não foi não. Mas eu trouxe o presente dela, tá? Comprei uma blusa na época de R$5 lá naquela avenida de louco que eles me levaram lá para me conhecer. Os irmãos têm um guarda-roupa. Por ser muito barato, irmãos e irmãs vão na rua, olham na vitrine: oh, que vestido bonito, não tem tempo para provar não, me dá ele. É barato mesmo. Chega em casa: não ficou bem não, pendura no guarda-roupa da igreja. Aí um leva uma peça, tira outra, os irmãos fazem isso lá direto. E o visitante: não, não levei nada, eu só trouxe. O irmão, vê, se tiver alguma coisa que te serve. Trouxe camisa. Abundância. Quem veste roupa remendada aqui? Ninguém mais, não precisa. Não vou perguntar roupa rasgada porque o povo está vestindo, né? E paga caro, está vestindo rasgado. Mas remendado não. Pode ser que se você sair, daí a pouco está todo mundo remendando a roupa. Porque é assim o Brasil. Né? Se aparecer uma coisa, todo mundo faz a mesma coisa. Pedro está preocupado dizendo para eles: vocês têm à disposição a graça de Deus. Nós também temos, irmãos, e a graça de Deus tem sido abundante sobre a igreja da atualidade. A graça que vos há de ser revelada. Agora, então, no versículo 14, ele volta a falar diretamente com os irmãos. E ele, então, depois de apresentar aqui a necessidade deles entender essas verdades, ele diz: como filhos obedientes. Como filhos obedientes. Da sobriedade de espírito e perseverança, ele passa para a obediência à santidade. Como? Estimulando os irmãos a vivenciar o caráter
do que estudamos ontem. Vocês nasceram de novo. Vocês foram escolhidos. Vocês têm uma nova natureza. Agora vocês vão viver um caráter que transmite esta verdade. Eu e você devemos fazer a mesma coisa. Nós estudamos, Paulo escreve aos Coríntios e diz que o homem velho, as coisas velhas, já passaram. Você nasceu de novo? Eis que tudo se fez novo. O sentimento é outro, a convicção é outra, o prazer de servir o Senhor agora. Tudo mudou. O verdadeiro salvo, o verdadeiro convertido, as mudanças, elas são, não diria propriamente natural, né? É natural em relação da provisão divina. Ele começa a produzir mudança. Alguns imediato. Lá em Vale dos Reis nós temos um irmão muito dedicado. Ele trabalhava na Ceasa e regularmente ele chegava 4h30 para começar a trabalhar e eles bebiam 1 litro de cachaça. Ele ia às reuniões, a esposa dele, membro da igreja, arriscou um casamento em julgo desigual, deu um testemunho fantástico e ganhou o esposo, mas pagou o preço durante 20 anos. Hoje não, porque a casa é nova, mas a antiga casa tinha marca de faca na porta. Ele chegava de longe, ele sabia jogar a faca assim e a faca fincava. Outra hora ele acordava ela com um tiro na porta. Ela abria a porta escondida atrás da parede. Ele chegava bêbado e ele disse que aquilo incomodava ele demais e ele olhava, eu não posso deitar com a minha esposa não, ela é serva de Deus. Tô bêbado, eu não posso não. Ele apanhava um colchão de solteiro, colocava na sala, dormia, de manhã ele acordava, a irmã Valdete estava lá do lado. Acabei falando o nome da irmã, não tem problema não. Ela deixava a cama e ia deitar perto dele. Aí, diz ele que ele acordava caçando a cachaça mesmo. Como é que pode um trem desse, uma mulher dessa, fazer um negócio desse? Eu não posso deitar com ela, que eu tô bêbado e ela vem, deita comigo. Essa mulher é serva de Deus, eu não posso fazer isso. E ele ia nas reuniões, sempre alcoolizado, mas não perturbava não. Aí a prova da fé, eu fracassei. Tem que falar, né, para ajudar os irmãos, que a gente não é perfeito. Certo dia, irmão Silvio chegou lá em casa e falou, amanhã nós vamos lá no Nailton. Aí falei o nome do irmão também. É automático, né? Nós vamos lá porque ele esteve lá em casa e ele falou que se converteu, que agora ele é um servo de Deus. E eu falei, Nailton? Tem 20 anos ouvindo o evangelho aqui, sempre bebendo. No outro dia, de tarde, nós chegamos lá, ele estava sentadinho, sóbrio, no sofazinho dele com a Bíblia na mão. E ele contou o desafio. Chegou de manhã, os colegas, vem cá. Diz ele que antes dele falar, você não vai me dizer que agora você é crente. Antes dele falar, você não vai me dizer que agora você é crente. Ele falou, sim, eu me converti, eu sou um servo de Deus a partir de hoje, sou amigo de vocês. Mas não vou participar mais dessas coisas. E nunca mais participou. Converteu realmente de verdade. Irmãos, esses irmãos aqui, eles precisavam mostrar mudança diante da perseguição. Eu e você temos que mostrar mudança diante desta pressão do mundo da atualidade. Todo mundo é crente, todo mundo é filho de Deus, essas coisas todas que surgem. E então, da sobriedade agora passa para a obediência, versículo 14. Como filhos obedientes. O original é como filhos da obediência. Como filhos da obediência. Que é isso que Pedro quer dizer? Eles não nasceram de novo. Eu e você não nascemos de novo. Nós temos uma natureza de alguém que é obediente, que é o nosso Pai eterno. Nós recebemos a natureza de Cristo. No entanto, o Senhor desobedeceu em alguma coisa durante a sua trajetória aqui na terra? Não.
Ele obedeceu o Pai em tudo. Eu e você trazemos essa natureza de Cristo. E estamos aqui para obedecer a palavra de Deus. Nenhuma regra, biblicamente, deve ser criada para os cristãos. Quando eu era presbítero lá na igreja local, um irmão me chamou um dia e disse assim, em palavras rudes: você não vai tomar providência no tamanho da saia dessas irmãs, não? Deus vai te cobrar, hein? Falei, vamos conversar, irmão. O que está acontecendo? Você não está vendo, não? Essas irmãs com as pernas de fora aí na reunião, não? Falei, irmão, qual é o seu entendimento em relação a isso? Uai, a irmã tem que vestir a saia ou o vestido é um palmo abaixo do joelho. Falei, mas onde está escrito, irmão? Isso não é tradução do trajar decente, não, irmão. Se há necessidade de aconselhar a igreja em relação a estas coisas, que se faça o aconselhamento. Mas nós não vamos estabelecer aqui um palmo abaixo do joelho, né, manga comprida e coisas desta natureza. Nós vamos fugir dos princípios. Irmão, a obediência vem pelo amadurecimento. E o amadurecimento vem pelo estudar, adquirir o conhecimento da palavra. E na igreja nós vamos ter sempre as ovelhas, vão ter os cordeirinhos, né? Aqueles que dão muito trabalho, tem a ovelha que produz, dá leite, dá carne, dá lã, os cordeirinhos dá trabalho, mas mais tarde eles vão crescer e vão produzir. Quantos dos nossos irmãos brigaram no púlpito porque uma criança andava dentro da casa de oração? Eu ouvi de irmão dizer, esse menino tem pai, não? Não é ético fazer isso, mas os irmãos de 20 anos atrás fizeram. Hoje nós estamos caçando uma criança para chorar dentro da casa de oração e não acha. Ah, se nós tivesse aqui um monte de criança chorando para amanhã se tornar adolescente, jovem e assumir o nosso lugar. Porque eu estou perguntando, quem vai assumir o nosso lugar? Cadê os obreiros, irmãos? Do início da pandemia até agora, foi dado baixa aí em cerca de 18 obreiros e irmãos, considerados irmãos que nos ajudaram tanto, né? Dr. Jairo, Sr. Jaime Crawford, né? E tantos outros. Então, quem vai assumir? Pedro está dizendo, vocês devem obedecer porque agora vocês têm um caráter cristão. Não é obedecer porque a igreja proíbe. Não, eu queria fazer isso, mas lá onde eu reúno a igreja não deixa. Já pecou. Você deve fazer ou não fazer conscientemente se glorifica a Deus. Paulo diz, tudo quanto façais, quer comais, quer bebais, faça para a glória de Deus. Né? Muito bem. Filhos obedientes, filhos os quais trazem a natureza paterna. Falando da pessoa do Senhor nosso Deus. Então Pedro, ele começa a orientar, depois desse desafio, de mostrar aos irmãos que eles eram cobertos com a graça, que eles tinham a natureza divina e deveria provar isso através de um caráter cristão. E agora ele diz, vocês não podem mais conformar com as concupiscências que antes tinha na ignorância. Deve ser conhecido os irmãos, mas quando eu leio a palavra conformar, conforme, não em todas as situações bíblicas tem a mesma interpretação, mas na sua maioria é como trazer o molde, trazer a forma. Você pega um copo com água, coloca no congelador, depois de congelar você tira, daí uns minutos você tira o copo, fica o formato. O gelo é o formato do copo. É isso que Pedro está dizendo. Vocês não podem mais carregar consigo a forma, o formato de vida que vocês tinham antes de crer. Aquele modelo de vida ficou.
E eu e você também. Eu e você também. E então Pedro está dizendo, vocês não podem, não devem, vocês precisam de ser santos e precisa fazer um despojamento do velho homem. Vocês vão trazer agora um estilo de vida diferenciado. Diferenciado. Uma vez que fomos vestidos com a justiça divina. Isso é profundo, irmãos. O fato do Senhor Deus nos ver em Cristo como justos. Fomos justificados. Não há mais pecado, mas é mentira, irmão. Todos nós pecamos, a Bíblia diz sim, eu estou me referindo ao pecado que nos condenava e o Senhor nos vê santos. Mesmo com as nossas falhas, porque estamos nessa casca, nesse corpo que se corrompe. Aí Pedro ensina os irmãos, vocês foram vestidos, revestidos com trajos de justiça. E então os maus desejos que vêm do homem original, eles precisam, estas coisas que vêm da terra, do homem terreno, vocês precisam esvaziar destas coisas. Irmãos, o velho homem tem aquela ideia daquele homem que não tinha controle, porque Paulo escreve aos Efésios e diz que as pessoas sem Cristo, elas são controladas pelos desejos carnais. Paulo escreve aos Romanos e diz, olha, a carne, ela, minha tradução diz pende, né? Puxa, tomba. A carne puxa para um lado, o espírito para o outro. Não gosto da ilustração de 2 cachorros que alguém usa fazer. Comparar o Espírito Santo com isso para fazer a ilustração de um cachorro mais alimentado e um menos alimentado, não é legal, irmãos. Não é ético. Mas se você alimentar mais o seu espírito, você tem controle para vencer os desejos carnais. Que eles existem e vão sempre existir. Está aqui nessa carne. Não sei aqui quem gosta de bola, mas lá em Vitória nós estamos perdendo os irmãos por time de futebol. Começa brincando. Toda noite, irmão. Vai brincar um pouquinho. Depois tem o jogo no dia da reunião, no domingo, na hora da ceia do Senhor. Não, os irmãos, os colegas me chamam lá, eu vou disputar uma partidazinha lá. Daí a pouco vira jogador. E as reuniões ficam em segundo plano. O desejo carnal. Qual é o seu fraco? Aqui só tem adultos. Por isso eu vou falar o que eu vou falar. Os irmãos me perguntam acerca da praia. Hoje é muito comum a maioria dos cristãos frequentar a praia. Nós nunca fomos à praia. Moramos na Grande Vitória 19 anos. Nunca fomos à praia. Para mim não é um ambiente saudável para mim. Respeito os irmãos. Mas falo para minha esposa, tem muito crente que não tem coragem de falar a verdade. Se você for lá e ver uma mulher seminua lá e não sentir nada, que vá na praia. Se você tem coragem de levar a sua esposa e expor ela para os outros ver, que vá na praia. A minha eu não levo não. Nem vou e não levo. Que eu me lembro, eu fui lá ver a praia, acho que umas 3 vezes, porque chegava parente, queria ir lá ver o mar, então vamos lá no calçadão ver o mar. Mas não estou dizendo que isso é doutrina não. Estou dizendo do autocontrole que cada irmão deve ter, os seus desejos. Se você vai num lugar que você vai correr risco de se contaminar, não vá. Eu não vou. O meu conselho é que você faz uma análise você mesmo. Qual a sua estrutura para estas coisas? Pode ser que alguém tenha um sentimento que o outro não tem. Vou respeitar isso, né? Então Pedro está preocupado com os irmãos. Vocês estão inseridos diante de uma perseguição em uma sociedade onde é a oportunidade de vocês levarem o evangelho. Estão falando de século I, irmãos. Estão falando do evangelho avançando.
e chegou até nós. Então ele dá a base. Ele dá a base. Depois do versículo 14, que ele fala das concupiscências que tinha na ignorância, ele diz: mas como é santo aquele que vos chamou, aquele que vos escolheu, sede vós também santo em todo o vosso procedimento. Na casa de oração nós somos santos, né? Eu não sei onde você trabalha, como você convive com seus colegas de trabalho. Eu fui funcionário do Hospital Evangélico por 10 anos em Vitória. Na hora do almoço era muito comum nós sairmos lá na parte de trás do hospital, tinha umas mangueiras, hoje não existe mais, construiu. Na minha época nós éramos 418 funcionários, hoje passa de 1.500 funcionários. E nós assentávamos nos banquinhos, no meio-fio. E aí, conversa vai, conversa vem, horário do almoço e para glória de Deus. Por algumas vezes surgiu alguns assuntos e eu levantei e saí. Aí depois surgia de novo, um falava com o outro assim, vamos parar com isso aí, que senão o Orival vai sair aqui. Eu sei o tanto que isso glorificou a Deus, mas isso não é fácil, porque eu já estive na fila de banco e tinha alguém falando mal de política, daqui a pouco, quando eu assustei, eu também estava. Na fila do banco, todo mundo falando mal lá do político, quando eu percebi, falei, não é que eu entrei nessa? É realmente, irmãos, perigoso. É perigoso. E aqui Pedro está dizendo, olha, vocês vão ser santos em toda a trajetória da vida. Quem sabe quem sou eu é Dona Gilda. Que nós convivemos diariamente, 24 horas por dia, né? Quem sabe quem sou eu são os irmãos que reúnem com a gente, diariamente estamos juntos. O que o mundo fala de você? O que o mundo fala de mim? Existe diferença? Existe diferença? Nos negócios, vivemos uma época extremamente difícil para os irmãos que estão envolvidos na área comercial. Os irmãos que são vendedores, nós temos lá na igreja local. O produto não é bom, mas você tem que falar que é bom, né? Senão você não vende. É difícil, irmãos. É difícil. Então, em toda a nossa conduta, em toda a nossa trajetória, nós precisamos mostrar santidade. Irmãos, entendam uma coisa, nós não teremos santidade plena nesse corpo, tá? Não é possível. Às vezes, o irmão sai daqui, né, agoniado, porque sabe que tem alguma coisa que precisa ser corrigido, e corrija o que puder. Mas as falhas vão continuar. Mas hoje nós podemos viver melhor do que ontem. Amanhã podemos viver melhor do que hoje, desde que tenhamos interesse de crescimento espiritual. Pois não. 6, que é muito interessante sobre essa coisa de controle, ele diz assim, melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que controlar uma cidade. Então, o desafio nosso maior é controlar nós mesmos, e é mais fácil controlar uma cidade do que controlar a nós mesmos. Então, é muito bem, nós que ministramos, nós precisamos ter cuidado. Porque a gente que é uma igreja, às vezes, uniforme, né? Que vive igual eu. Né? Que eu tenho as minhas convicções, então meu desejo é que os irmãos adquiram a mesma convicção e a gente vive igual. Nós não vamos ter uma igreja local nunca assim. Né? Vão ter divergências de pensamento, isso não deve gerar briga. Né? Ainda que um irmão lá em São Paulo diz assim que lá os irmãos de vez em quando se arranham. Mas ele falou, sabe por que eles se arranham, irmãos? É porque estão juntos, porque se estivesse longe não tem como arranhar. Mas esse arranha e continua junto. Eu falei,
Amém. Então vamos continuar arranhando, mas só um arranhãozinho leve, irmão, senão né, piora. Muito bem. Então Pedro agora, ele diz que os irmãos deveriam ser santos, como é santo aquele que havia os chamado. Pedro traz mais uma vez à memória a necessidade dos irmãos rever a natureza. Eles deveriam viver assim, irmãos, refletindo o seu exterior naquilo que tinha lá dentro, a mudança de vida que ocorre lá dentro. Não é só andar bonitinho de paletó, vir para a reunião, que quer dizer que somos bons cristãos, né? Quem vai dizer quem somos nós é o povo lá do mundo, que vai dizer quem somos nós. Eu e Gilda tivemos um privilégio muito grande. Lá em Vale dos Reis, Cariacica, onde nós moramos, de frente da nossa casa havia uma senhora, incrédula, com duas crianças. Desculpa eu utilizar essa expressão aqui, mas o nome mais bonito que ela gritava os meninos dela lá no quintal, era filho de uma égua. Ela estava xingando ela própria, né? Falando sem pensar. Houve um trabalho de criança, Gilda convidou aqueles meninos, com muito custo dela, deixou levar as crianças, e no último dia era para as crianças levar os pais. E os meninos começaram a insistir com ela. Não, a senhora tem que ir, porque a mãe dos meninos vão, a senhora tem que ir. Ela foi lá em casa. Ô Gilda, como é que eu vou na igreja? Eu nunca entrei numa igreja evangélica. Eu não tenho uma saia, eu não tenho um vestido. Você vai com a roupa que você tem. Ela foi à reunião. Foi uma vez, depois foi mais vezes e creu. Hoje ela está com o Senhor. Mas depois que ela creu, ela disse para nós que o que mais fazia raiva nela era olhar da casa dela, e de tarde eu e a Gilda, a gente tinha uma varandinha. Eu não sei ficar dentro de casa, eu fico na varanda. Eu e a Gilda, nós sempre de tarde nós sentava na varandinha. Para nós namorar, né? A gente tem que namorar, estão namorando ainda. Diz ela que aquilo matava ela de raiva. Que ela nunca teve aquilo com o marido dela, de assentar e conversar. Esses crentes vivem desse jeito. Ela disse que aquilo ali matava ela. De raiva. Nosso testemunho, sem a gente saber de nada, Deus estava permitindo a gente fechar a serralheria. Nessa época eu era serralheiro. E assentava na varandinha. Mais tarde ela se converteu, serviu junto com as irmãs e já está com o Senhor. Irmãos, não é só o exterior que precisa aparecer. Não adianta nós querer enganar as pessoas. Precisamos ser realistas com nós mesmos, se realmente somos ou não somos cristãos. Muito bem. Sede santos porque o Senhor é santo e nós somos seus filhos. E agora, no versículo 16, Pedro resolve dar uma base. Ele diz, porque está escrito. Ou seja, Pedro está dizendo, isso não é uma invenção minha, não. Vocês devem obedecer ao Senhor porque está escrito. Está escrito. Quem disse isso foi o Senhor. Isso não é uma mensagem de Pedro, como agora, isso não é uma mensagem do irmão Orival. É o Senhor que quer nos ensinar, quer nos estimular, quer nos fortalecer, porque as coisas estão como o hino que nós cantamos, o mundo de mal vai a pior. Nós estamos sofrendo com problemas de família, nossos netos vão para a escola e vêm com a mente carregada de coisas erradas. As mães e os pais que têm a visão de educar os seus filhos espiritualmente, né, tá diante de um grande desafio. Mês atrasado eu fui a Vitória, eu fiz um curso lá numa escola pública, cheguei lá nos banheiros, não tinha identificação. Eu não tinha visto isso na prática, mas lá não tem identificação.
escola grande. Aí cheguei, agora, que porta que eu vou entrar? Aí estiquei o pescoço assim, né? Deu para perceber que ali tinha o lugar do masculino para urinar. Falei, opa, é por aqui. Mas entrei pensando, também pode estar saindo uma moça daqui também, né? Porque do jeito que tá. Isso está acontecendo, irmãos. Não é só notícia que está circulando em televisão, não. A coisa está se estabelecendo. Agora, então, Pedro toma uma base dizendo, está escrito. E eu vou concluir no versículo 17 para fazer dentro do tempo. 17, quem sabe o 18. No 17, então ele disse, está escrito, ponto, né? Ora, se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo a obra de cada um. Ué, Pedro agora, como o irmão disse lá, Pedro agora apertou um pouco mais. Se eu posso usar uma palavra popular, pegou mais pesado. Se vocês dizem que são filhos de Deus, é isso que Pedro está dizendo. Se invocai, se chamai por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga. Agora Pedro quer mostrar, olha, Deus é Pai, Deus é santo, mas Deus é juiz. Julga conforme a obra de cada um. Não há um lugarzinho que eu possa esconder da minha esposa, da igreja e fazer alguma coisa que eu aprendi conscientemente, eu vou cometer um pecado porque ninguém vai saber. Não existe. O Senhor Deus vê. O Senhor Deus vê. O irmão pode praticar pecados lá e vir aqui pregar, conduzir as reuniões como sempre faz, e diante dos olhos dos irmãos, das irmãs, está tudo bem. Mas Deus vê. Então Pedro agora, ele mostra para os irmãos a necessidade de que eles entendessem que eles precisavam de um relacionamento saudável. Se você chama o Senhor Deus de Pai, e Ele é santo, e você tem a natureza divina, você nasceu espiritualmente, como é que você não tem interesse de viver uma vida de santidade? Às vezes temos uma certa dificuldade com a questão da santidade, porque nós definimos, igual a questão da graça, nós definimos a santidade, né? Como se define a santidade? Ser santo é ser separado, né? Mas separado de quê? Nós não temos como separar do mundo, nós vendemos, nós compramos, nós negociamos, nós somos empregados, nós damos emprego às pessoas que não são crentes. Irmãos, é viver separado do sistema que é contaminado. O sistema que é contaminado. Aquilo que nós temos o conhecimento da palavra, que não tem aprovação de Deus, nós não devemos tomar parte. Paulo escreve que há coisas que não são propriamente pecado, mas não convém. Tem coisas que não, você olha, você não vê nada de pecado. Mas não convém. Eu tenho dito nos últimos tempos que eles, não sei quem, né? Mas arranjaram uns nomes para o pecado e os nomes são bem poucos. Pecado é roubar, matar, prostituir, não sei se tem mais. Só isso que é pecado. Eu sou da época em que existia a aplicação da disciplina na igreja quando um membro tinha um desvio de conduta. Hoje, lá vai se perdendo isso. Os irmãos tinham um desvio de conduta, aplicava-se uma disciplina. Tem uma visão errada da questão da palavra disciplina, né? A disciplina é ensino, né?
há vários níveis de disciplina na igreja. Eu uso dizer que você vê um irmão praticando alguma coisa que prejudica ele, o testemunho dele ou até da igreja, chama ele à parte, dá um abraço nele, fala no ouvido dele. Irmão, deixa eu te dar um conselho porque eu te amo. Você está fazendo isso, às vezes você não percebe, mas vai te fazer mal. Faz não. É disciplina. É uma forma de ajudar. Não é propriamente... Eu sou da época que irmãos escreveram no livro de ata. O irmão que adquirir televisão, colocar dentro de sua propriedade, está excluso da comunhão da igreja. Eu sou dessa época. Hoje não, mas poucos anos atrás. Os irmãos que lavraram a ata têm 2, 3 televisões dentro da sua casa. Então a gente precisa entender realmente o que é aplicar uma disciplina a um membro. Você tem que ter o desprazer se precisar de lavrar uma disciplina de um irmão. Isso deve ser feito com lágrimas. Com lágrimas. Precisamos aprender, irmão, a estender a mão. É dar o abraço fraternal que nós não vamos comentar agora, né? É amar de verdade. Não somos irmãos? Por que nós não conseguimos amar os irmãos se somos irmãos? Você, aquele que tem o seu irmão aí carnal, por mais coisa errada que ele faz, às vezes ele não é um crente, mas quando falam mal dele, você quer defender. É seu irmão. Tem sangue, é o mesmo sangue. Eu e você, irmão, fomos lavados pelo mesmo sangue. E então, Pedro está dizendo, vocês devem ser santos porque está escrito, e se vocês adquiriu a liberdade de chamar o Senhor Deus de Pai, aquele que não faz acepção de pessoas, mas ele julga cada um individualmente. Muito bem. Uma ilustração para terminar. Você não precisa propriamente comprar, como Deus fez conosco, mas você escolhe um profissional para trabalhar para você, seja um pedreiro, um pintor, qualquer função que seja. E ele então começa a se comportar de forma a não corresponder com a responsabilidade a qual você entregou para ele. É um mau funcionário, vamos assim dizer. O que você faz? Normalmente você vai dispensá-lo. Você vai dispensá-lo. Agora o Senhor Deus nos escolhe. O Senhor Deus paga através da obra expiatória, enviando o Senhor Jesus Cristo o preço do nosso pecado na cruz do Calvário. Ele nos purifica. E agora ele nos faz seus servos. E a gente vai tratar essas questões com desleixo? Será impossível que o Senhor está pedindo demais que nós vivemos a realidade que devemos viver com prazer o caráter cristão? Com prazer, com alegria. Saltemos de alegria, irmãos, porque somos filhos de Deus, herdeiros, sacerdotes. Lembrei da expressão que eu repito muito do saudoso seu irmão Luiz Soares. O Senhor não salvou ninguém para ser somente salvo, mas para ser servos. Nós fomos salvos para ser servos. Fomos salvos para ser embaixadores de Cristo aqui neste mundo, representante da pátria celestial, em meio às lutas e às adversidades que a vida traz. Tá tudo bem com você? Pode esperar que venha um vendaval. O crente sempre vai estar passando pelas tempestades. Problema na empresa, problema na família, problema no colégio, e é tanto problema. Mas se estivermos aos pés de Cristo, lembra do barquinho lá no alto mar? A presença de Cristo fez com que a tempestade se acalmasse. Esse é o nosso Salvador, esse é o nosso Deus que nos cobre de graça. A Ele seja glórias e honras. Amém.